Tem uma dinâmica de leitura da Bíblia que você pode aplicar lá na sua casa quando você estiver em família, que nós chamamos de leitura dramatizada. E aqui nós vamos ter 4 personagens, na verdade temos o narrador, temos a Noemi, temos Ruth e Boaz. E eles vão fazer a leitura de Ruth, capítulo 13, você pode acompanhar esta leitura. Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes. Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele se repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissestes, eu o farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que é a mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te esta noite e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se ele não apraz resgatar-te, eu farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio a mulher à eira. Disse mais: Dai-me o manto que tens sobre ti, segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Essas 6 medidas de cevada. Ele mas deu e me disse: Não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela palavra lida. E ela foi registrada com algum propósito. E eu creio que o Senhor, através dela, vai falar ao nosso coração nesta noite. Obrigado por esta leitura. E obrigado por os princípios que estão por detrás de toda a tua palavra. Traga todo o pensamento cativo e tira toda a distração e divagação da mente que venham impedir a compreensão do teu recado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem,
eu gostava muito de ouvir as histórias dos meus avós, como é que eles se conheceram. E como eles são lá do sul de Minas e moravam na roça, as histórias eram mais ou menos assim. Quando eles iam passar, o homem, o meu avô, por exemplo, ia passar na frente da casa da família da avó, que hoje foi minha avó. Ele batia a porteira, para que, ao ouvir da porteira, a dona Elce, a moça Elce, viesse à janela e com acenos e com olhar, curtisse o momento e projetando para o futuro de um relacionamento. De uma época um pouco mais recente, eu conheci um jovem que tinha um projeto de casamento bem definido na sua mente. Ele queria uma esposa crente, uma mulher bonita, sem vaidades, com roupas discretas, também sem maquiagem, sem adereços ou brincos, ou anéis, ou pulseiras, ou colares. Esse moço era sempre envolvido nas coisas da igreja. E certo dia, na igreja em que ele participava, ele percebeu uma jovem crente de uma outra igreja que estava ali. E ele percebeu que aquela moça reunia aquelas características que ele listara. Brotou um certo interesse por aquela moça, o coração dele foi tocado. Aquela moça de cabelo comprido, de um sorriso bonito e de uma linda feição. Através de uma mediação de uma colega, de ambos, iniciou-se uma conversa. Será que ela tem interesse? E descobriu que sim. E aí o que aconteceu? Programou-se uma saída desse jovem com a outra moça e com essa que fazia mediação para tomar um sorvete. Achei interessante, olhando para essa história, de que conta-se que no caminho essa mediadora ia no meio, e o moço do lado de cá e a moça do lado de lá. E quando esse moço tentava se aproximar dela, ela pegava e ia para o outro lado. Tamanha a timidez dessa menina, dessa moça. Mas aconteceu, e esse casal começou a namorar com a permissão dos seus pais. E conta-se que foi muito difícil pegar na mão dessa moça, e o primeiro beijo demorou um tempo muito extenso. Isso foi lá pelos idos de 1983, e esses dois jovens namoraram e noivaram em 4 anos. Em 21 de fevereiro de 1987, celebraram o casamento. Essa é uma história resumida da Neia e do Edson. Você tem a sua história. Você tem como tudo aconteceu. E é importante que você olhe para trás e perceba erros e acertos e coisas que talvez os seus filhos precisam saber daqui para frente. A história de Ruth, apesar de muitos percalços que Ruth enfrentou, ou especialmente Noemi, que perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e ficou com as 2 noras, se tornou para nós uma linda história de amor de uma jovem viúva e que voltou para a terra da sogra, e ali tem toda uma reconstrução de vida e de família. A história do relacionamento de um casal que passou por uma idealização através de Ruth e Boaz, depois pela busca, pela formalização e também pela manutenção. Tenho pensado que tratar do livro de Ruth poderia ser esta série, o berço da graça, porque foi justamente no contexto de Belém que todas estas coisas aconteceram, e foi em Belém que Jesus, o filho de Davi, nasceu. E Davi é descendente de Obed, Obed é descendente de Boaz, e Boaz é o protagonista dessa história. Nós já vimos aqui no capítulo 1 o mito da grama mais verde. Muito cuidado com esta abordagem que se comenta por aí, que a grama do vizinho é mais bonita que a nossa, do que a galinha do vizinho é mais gorda. Isso é um mito, isso seduz muitas pessoas. Foi o que seduziu a Noemi e Elimeleque, olhando para as terras de Moabe, flertaram com esse lugar inimigo e abandonaram Belém.
falamos no capítulo 2 sobre a graça que age na vida comum, na vida ordinária, porque muitas pessoas pensam que a relação com Deus deve acontecer em movimentos pirotécnicos, em coisas assim cabulosas e coisas muito estrondosas. E nós percebemos que a graça de Deus se manifestou na vida de Ruth, enquanto ela colhia cevada no terreno, e jesuicidentemente era de Boaz. Nós vamos hoje pensar, através do capítulo 3 e 4, com essa temática, lar docilar. Essa expressão lar docilar, eu utilizei porque no versículo 1 desse capítulo que li, diz: minha filha, não hei de buscar-te um lar. A Noemi demonstra para Ruth que é importante buscar um lar. E a palavra lar aqui é manoá, e significa um estado e uma condição de descanso, de repouso, um lugar para pousar e para sossegar. Esta é a concepção do manoá, da palavra lar, utilizada aqui por Noemi. Quando você vai procurar a palavra lar e a etimologia, o início dela vem de lareira, o lugar do fogo, o lugar onde as pessoas ficam em torno para se conviverem. Esta ideia de conotação sentimental é o lugar de habitação de uma pessoa, de uma família, mas pode representar a pátria ou a casa. A expressão lar docilar, ou home, sweet home, se refere ao lugar em que você se sente tranquilo, um lugar que você se sente seguro, e sempre a ideia de que o lar seja o nosso porto seguro. Essa ideia de aconchego, essa ideia de conforto. Constituir uma família é formar um lar. Aqui já cabe uma reflexão bem de início, como você olha para o seu lar. Se ele faz jus a esse significado de um lugar de descanso, de repouso, de sossego, ou um ambiente de campo de guerra, de contendas, de problemas, de falta de acordos e muitas combinações. Mas nesta história, especialmente no capítulo 3, eu quero passar para vocês algumas coisas que vão dar estrutura para a formação de um lar. Eu queria pensar 4 palavras, apenas 2 hoje, que vamos tratar. O lar docilar idealizado, projetado, almejado, idealizado. Mas esse lar, além de ter sido idealizado, almejado por Noemi e Ruth, esse lar vai ser buscado. Na verdade, Ruth vai correr atrás para que ele se concretize. E são essas 2 palavras, geral, de forma central, que eu quero abordar com você. Comecemos com a ideia do lar idealizado. Noemi usa uma expressão que traz essa conceituação: não hei eu de procurar-te um lar para que sejas feliz. Procurar um lar para ser feliz, um lugar ideal, um lugar que é bem conjecturado, projetado, imaginado, sonhado, refletido, rascunhado. E esse lar idealizado, ele tem alguns passos. Primeiro é a ideia de um projeto de vida. Um lar para que sejas feliz. Alguém já disse assim, que se você quer ser feliz, não se case, mas se você quiser fazer o outro feliz, então case. Ninguém espera assumir um compromisso conjugal para ser um tormento. Para Noemi, a despeito da vida que ela enfrentara, ela olha para trás do relacionamento dela com o seu esposo Elimeleque e com seus 2 filhos, Malom e Quilion, e ela tem uma visão muito boa. Então ela já teve uma experiência de um lar feliz, e agora ela quer projetar, ela quer idealizar para Ruth essa mesma concepção. Constituir um lar é algo que precisa ser pensado, elaborado, planejado. E vamos aproveitar aqui que nós estamos em família, e você tem aqui lares já estruturados, com alguns anos de caminhada conjugal. Você tem alguns outros lares recém-formados, mas vocês têm aqui filhos, têm crianças desse recinto, têm adolescentes e jovens. E eu creio que essas dicas que esse livro nos traz serão importantes
para você tratar isso em casa, numa conversa muito franca com seus filhos, sobre a estruturação de um lar. Isso tem que ser projetado, tem que ser rascunhado. Pensar em lar como projeto de vida requer, e aqui eu enumerei algumas coisas, porque certa vez eu estava num aeroporto, eu creio que de Congonhas, e lá estava escrito assim: a vida requer mais, e aí dizia mais cozinha, mais quintal, e nós fizemos uma série aqui, e eu comecei a pensar que um lar projetado requer mais razão do que emoção, mais ética do que estética, mais longo prazo do que curto prazo. Não tem como pensar em lar em curto prazo. Mais cumplicidade do que individualidade, mais responsabilidade do que prazer e diversão. Um projeto de um lar requer mais recato do que extravasamento, mais amor intencional do que uma paixão louca, mais processo histórico do que eventos pontuais, mais reflexão do que ação impulsiva, mais valores e virtudes do que uma grande aventura. Um lar projetado requer mais o outro do que você, mais sujeição, submissão do que liberdade, e mais princípios do que ideologias. Hoje, na modernidade, se discute muito sobre isso, mas a palavra de Deus não mudou. E é interessante que há uma intencionalidade do Espírito Santo de deixar registrado, porque Moisés escreveu em Gênesis, Jesus repete nos Evangelhos, e Paulo também, a mesma abordagem. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, serão os dois uma só carne. E aqui há um princípio que combate todo tipo de ideologia, de qualquer tipo de configuração familiar. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. Lar é constituído entre um homem e uma mulher. Tudo que fugir desta concepção fere princípios das Escrituras. Portanto, um projeto idealizado requer mais princípios e valores do que qualquer tipo de ideologia. Segundo, quando se projeta um lar, você leva em conta uma lista de qualidades. E aqui é interessante que no versículo 1 também diz buscar um lar. Buscar significa sim ir atrás, significa requisitar, procurar até encontrar. Para encontrar é necessário então esse empenho seu. Eu lembro de uma abordagem num curso de uma instituição bancária que dizia assim, que quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. E a ideia é de que você comece a elaborar uma lista, você jovenzinho, você adolescente, papai e mamãe, por favor, ajude o seu filho a ter essa concepção, o que é que você espera do seu futuro cônjuge, e ajude-o a elaborar uma lista de requisitos principais, primordiais, fundamentais para a estruturação da vida familiar. Então, antes de dizer sim, é importante constatar essas qualidades no seu futuro cônjuge. Eu quero compartilhar parte aqui desta reflexão com alguns apontamentos do Dr. Stephen Davey, que é do programa Sabedoria para o Coração. Ele faz uma série de programas de pregação expositiva, e algumas coisas desta abordagem agora são diretamente dele. Por exemplo, ele fala assim que há um crescente aumento do número de casamentos via online. 50 milhões, dentro da estatística que ele apresenta, de pessoas estão utilizando os serviços de namoro online. E nesta modalidade, para você achar o seu par perfeito, você vai dar características, e essas coisas vão ser tratadas pelo mecanismo deles para buscar compatibilidade. E é interessante que na história de Ruth e de Boaz, você vê mais incompatibilidade do que compatibilidade. Por exemplo, eles tinham um histórico de família diferente. Boaz era de um mundo, Ruth era de outro. As culturas deles eram diferentes, uma era de Israel, outra era de Moabe. As práticas religiosas também, um servia o Deus Javé, o outro ao Deus Camus, que aceitava sacrifício de criança.
Um havia crescido no meio do povo de Deus e outro no paganismo. Um era rico, o outro era pobre. Um era dono de negócios e outro um trabalhador imigrante. Um era solteiro e outro já havia sido casado e era viúva. Um ainda não tinha experimentado a tristeza de ter perdido o cônjuge e outros tinha. Um era um crente maduro e outro um crente novo convertido. Um era financeiramente independente e o outro tinha a comida do dia. E por aí afora. Então eles não eram compatíveis, porque na perspectiva bíblica o que vale mais não é a compatibilidade, mas a complementariedade. A ideia é de que sejam complementos um do outro. Far-lhe-ei uma adjutora, diz um texto da criação, e para que lhe seja idônea, a ideia é de complementação e não de compatibilidade. Porque as diferenças existem e precisam ser tratadas. As perspectivas precisam ser afiadas. Também os pensamentos precisam ser equilibrados. O que é importante é que os dois tenham consciência de que são pecadores, que precisam da graça e da vontade de Deus para as suas vidas. Neste conto de fadas do livro de Ruth, a gente percebe algumas qualidades que eu quero destacar. Primeira, vida com Deus. Pensando nesta lista de qualidades, é muito importante que a qualidade que você deva procurar no seu cônjuge é que ele seja convertido ao Senhor Jesus Cristo. É que ele tenha uma vida com Deus. É muito importante salutar. Boaz e Ruth demonstram ter um compromisso com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por exemplo, Ruth, quando foi para despedir, porque a Noemi disse, pode voltar para sua casa, falou, não, eu vou te seguir. E ela fez uma declaração, onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, o teu povo é o teu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então você entende que Ruth já estava assumindo um compromisso com Deus Javé. Boaz, quando ele chegava na sua fazenda de produção, ele cumprimentava os seus empregados assim, Deus abençoe, paz seja sobre a vida de vocês. E eles respondiam na mesma proporção. Havia um temor, isso não era uma coisa figurada. Ele tinha uma espiritualidade que saía do portão da igreja para a segunda-feira, para o campo, para o escritório, para a cidade. A segunda qualidade que aqui se percebe no texto é o caráter. O caráter é detectado e percebido nesse período de namoro. Interessante aqui você gravar que namoro é um período para se conhecer a alma e não conhecer o corpo. É nesse período de relacionamento com permissão dos pais em que você começa a perceber quem é aquela pessoa. Como é que ele lida com seus pais? Como é que é o caráter? Como é que ele lida com os negócios? Se ele gosta de trabalhar? Como é que ela é? O temperamento, as emoções, se flutuam? É nesse tempo que você tem que conhecer de relacionamento. E aqui, você encontra lá em Ruth 3:11, Boaz tendo uma informação sobre o caráter que fazia parte da lista dele, do seu futuro cônjuge. És mulher virtuosa, pode ver aí no seu texto bíblico. Mas, no capítulo 2, nós encontramos também uma descrição de Boaz, que se refere a ele também como alguém virtuoso. Lá em Ruth 2:1, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens. Essa expressão, muitos bens, no hebraico é shail, e a expressão usada aqui em Ruth 3 para falar de mulher virtuosa é shail. E aquela palavra de Provérbios 31, mulher virtuosa é shail, uma pessoa cheia de virtudes. Então uma característica que você tem que procurar, além de ser uma pessoa que tem um compromisso com o Senhor, que tem vida com Deus, tem que ter caráter, tem que ter virtudes. Terceiro, nesta lista a gente encontra também de Boaz e de Ruth a humildade. Boaz tinha tudo para ser uma pessoa arrogante, prepotente. Ele era um fazendeiro, tinha bom conceito na cidade, uma boa posição social, mas o jeito que ele lida com seus funcionários, a forma como ele trata a Ruth, mostra uma humildade incrível. E Ruth nem se diz, porque ela poderia ser uma mocinha e falar, eu não quero ir colher espigas e ir lá nessa lavoura no meio das outras pessoas.
ela reconhecia a sua situação social de pobreza e ela encarou esta realidade. Isto é uma prova de humildade. Quarta palavra, honestidade. Aqui no capítulo 3, versículo 12, Boaz diz: é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Boaz, ele estava na fila, mas tinha alguém que poderia ser o primeiro e ficar com a propriedade do falecido Elimeleque e com a descendência dele, que aqui no caso seria Ruth. Então, ele estava na fila, ele poderia então contratar um advogado para processar outro cara, porque ele na verdade queria o direito de ganhar a Ruth. Ou ele então poderia encontrar um conselheiro, um psicólogo e ouvir que ele deveria seguir o seu coração e buscar qualquer coisa que fosse fazer para ser feliz. Mas ele não agiu assim. Ele diz: alto lá, tem alguém que está na minha frente e ele tem a primazia sobre você. Deixa ele resolver, depois eu entro na parada. Isto é lisura, isto é honestidade. A quinta razão para dizer sim, que no texto aqui é aparente, é a responsabilidade. Porque se ele quiser te resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Boaz até que parece frio e sem emoções ou sentimentos nessa declaração, mas na verdade ele não deixa a emoção tomar conta da razão. E olha, a tragédia na vida de muitas famílias dos dias atuais é que as emoções estão governando as pessoas e não a razão. Já vi filhos darem as costas para os pais, darem as costas para uma vida correta, darem as costas para Deus por conta de uma aventura emocional. Cegaram os olhos. São vários casos que já vi assim. E até hoje vejo casamentos estruturados. De repente, por um flerte e por uma emoção, a pessoa chuta a razão para fora e ela segue cegamente as suas emoções. Se você quer procurar uma qualidade no seu futuro cônjuge, você pode perceber nele se há responsabilidade. E aqui, se a pessoa na qual você está interessado não honra a palavra de Deus, então você não terá garantia alguma de que ele será ou terá uma vida honrosa. Sexto, pureza. Faz parte dessa lista a pureza. Versículo 13, Boaz diz: deita-te aqui até amanhã. Deitar onde? Agora no versículo 14 diz: ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. Ruth já tinha expressado o seu amor para Boaz. Ele já tinha sacado essas coisas. Esperar mais o quê? Nós estamos aqui de noite, sozinhos na eira. Eu sou o dono da propriedade. Você está aqui comigo, por que não deixar rolar hoje? Porque ele tinha princípios de pureza. E é interessante aqui que você precisa gravar, moça solteira: se um rapaz exigir do seu corpo, ou exigir o seu corpo, antes de declarar os votos dele, não vale a pena pensar em casar com ele. Moço solteiro, se uma mulher usa o seu corpo para manipular o seu coração, você tem poucos motivos para confiar no coração dela. Então, por favor, e sempre nessa história aqui, a gente já fala aqui, e estou literalmente careca de falar, e a gente percebe que as pessoas mais prejudicadas são vocês, moças. Porque tem muitos casos, na grande maioria, de sexo antes do casamento, com gravidez, que você vai ficar com a criança e sem o marido. Por quê correr esse risco? Porque faltou pureza. E o último princípio, qualidade que a gente encontra aqui é generosidade. Porque Boaz enche o manto de Ruth, leva para você, leva para a sogra, dá o cereal para 2 semanas. Então você precisa perceber como é que esse indivíduo lida com o dinheiro. Se ele é mesquinho, se ele é egoísta, se ele tem uma administração sábia do dinheiro ou não, se ele apenas acumula o que possui, se ele é pão duro, se é avarento, se é gastador, e se ele gasta o dinheiro consigo mesmo. Boaz demonstra um cuidado genuíno e generosidade rara. E se você quer um bom partido,
Começa a colocar isso na lista. Esse indivíduo tem que ter essa administração e gestão financeira, mas generoso. Pois bem, se tem que ter um projeto, se tem que ter uma lista de qualidades, é importante que você ouça sábios conselhos e orientações. No versículo 1 diz: disse Noemi, sua sogra: minha filha. Ela não estava com a mãe, mas a sogra foi a mentora, a orientadora, a conselheira dessa mulher. Aqui é um tapa com luva de pelica na relação entre sogros, genros e noras. Porque esta ideia que Noemi transmite é uma ideia que nós precisamos resgatar. Aquela mulher que era sua nora tem que ser tratada como filha, e aquela mulher que é sua sogra tem que ser considerada como se fosse sua mãe, e pai, e filho. É esta a ideia de uma relação conjugal adequada. Importante então você considerar conselhos. E olha aqui, por favor, os seus pais têm um sentido mais aguçado, os seus pais têm uma experiência maior que a sua. Então, por favor, jovem, ouça os seus pais, ouve o que os seus pais têm dito. Isso é um princípio da escritura sapiencial, porque lá em Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Às vezes os seus colegas querem contrapor a abordagem do pai e da mãe. Diz: não, a Bíblia me ensina, eu tenho que ouvir o conselho do pai e da mãe. Provérbios 6:20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai, ouve ao teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. E na multidão de conselhos a sabedoria. Ouça pessoas experientes, ouça seu líder espiritual, peça ajuda, peça conselhos. Eu me recordo que namoramos 4 anos, uma das vezes eu estava numa crise, e nós conversamos com uma senhora, não sei se a Néia se lembra, a dona Dorinha. Era uma senhora de cabelo grisalho, e ela foi importante para definições da nossa vida antes do casamento. Ouça pessoas sábias, busquem em Deus e na sua palavra a sabedoria para instruírem seus filhos. Noemi trouxe uma mentoria e elaborou um plano para Ruth, dando sábias orientações e conselho. Mas não se pode ficar só na idealização. Tá bom, eu tenho um projeto de vida, buscar um lar para ser feliz. Eu já estabeleci a minha listinha de qualidades que eu espero do meu futuro cônjuge. E eu ouvi pessoas sobre se é por aqui ou não, conselhos sábios e orientações. Mas meu amigo, aí você tem que correr atrás. E aqui Ruth então parte para cima. Ela busca. Porque não hei de eu buscar-te um lar. A palavra hebraica para buscar é bakash, e significa requerer, procurar até encontrar, desejar, demandar. Então é uma atitude ativa e não passiva. Ela tem iniciativa. Tanto Ruth como Boaz fazem isso. E eu quero numerar algumas coisas. Primeiro, eles fazem seguindo um plano de ação, especialmente aqui Ruth, que segue o plano de ação da Noemi. O versículo 6 diz assim: então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Vai acontecer aqui nesse texto um dos pedidos de casamento mais estranhos da história. Primeiro, foi à meia-noite. Segundo, foi a mulher que fez o pedido para o marido. Onde Ruth deveria ir? Na eira. O texto diz no versículo 3: banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. O que é eira? Era aquele terreiro onde a colheita era depositada. Vocês vivem numa realidade de agricultura bem diferente daquela época, mas quem morou no sul de Minas viu aqueles terreiros de café. É mais ou menos aquilo, a eira. A eira era um lugar preparado, um pátio, onde as pessoas traziam os feixes, por exemplo, do trigo, da cevada. Esses feixes eram colocados nesse lugar preparado, lugar alto, lugar também de boa ventilação. Lá se colocavam animais para pisotear aquelas sementes que saíam das cascas, e os grãos ficavam no chão. Depois eles pegavam alguns garfos grandes, jogavam-se para cima, o vento levava a palha e o grão ficava. Era assim que acontecia.
a colheita, e eles estavam na colheita da cevada, e era um momento de celebração, de alegria, e eles junto com esta colheita faziam uma festa, tinha comida, tinha bebida, e foi assim que aconteceu essa situação. Ruth recebeu a instrução de Noemi, vai lá, participa da festa, é um momento que você já conhece toda a galera, e depois, quando ele for dormir e deitar na eira, onde os grãos já estavam, você vai bem de mansinho, quietinha, e se coloca aos pés dele, descobre os pés dele, ele vai sentir frio, ele vai levantar, e quando ele levantar, você vai dizer para ele: lança a tua capa sobre mim. Esse era o plano, e Ruth fez. Interessante que ela deveria ir como? Banha-te, unge-te, e põe os teus melhores vestidos, faz manicure, pedicure e maquiagem, e passa um perfume Givenchy, e você fica aos pés desse homem. E ela tinha esse cuidado, e aqui é um princípio muito interessante, e você deve se cuidar da sua vestimenta, dos seus melhores vestidos. Como Ruth deveria proceder, ela fez, descobriu os pés, não se deu a conhecer a nenhum outro homem, e ela lhe descobriu os pés e ele sentiu frio. Depois ele acorda e vê, e ela diz: lança o teu manto sobre mim. Isso aqui é um talite. Essa é uma peça judaica, e os judeus usavam talite. Então quando ela disse: lança a tua capa sobre mim, ele deveria pegar o talite e colocar sobre os seus ombros. E isto no casamento judaico representa o seguinte: que a partir do momento em que o marido, o homem, o noivo, colocasse o talite sobre a noiva, ele estava dizendo: eu estou assumindo a autoridade sobre a sua vida, e a partir de agora eu vou cuidar de você. Esta é a ideia figurada no talite: lança a tua capa sobre mim. Boaz entendeu o recado? Fala baixinho, fica aqui, tem outra pessoa que está na minha frente, mas amanhã eu vou resolver esse assunto, e eu vou atrás do Goel, do resgatador, e se ele abrir mão, aí eu entro na parada. E eu queria que você entendesse que Ruth seguiu esse plano de ação, mas olha que lindo, dentro dessa ideia de busca, eles não atropelam processos, eles não queimam etapas, porque estamos sozinhos, só nós aqui, o que impede? Mas, pela pureza que já dissemos, de uma qualidade de Boaz e de Ruth, eles aguardam o rito se cumprir. Eles não se envolvem fisicamente. E veja que aqui tem um cuidado de Deus na história, porque esta família é que vai gerar depois Jesus lá na frente. Sabe de quem Boaz era descendente? Raabe. Quem foi Raabe? Uma prostituta de Jericó. Deus tratando e purificando esta casa e criando o berço da graça através de uma pessoa recuperada. Ruth não quer forçar Boaz a fazer o papel de resgatador, simplesmente ela dá a oportunidade de rejeitar ou aceitar seu direito em particular. Parece uma história que você conhece. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, ele não expôs aquela mulher. Ele ficou dentro do seu coração pensando: o que aconteceu? E o anjo apareceu: não tenhas medo de receber aquela mulher, porque aquele ente que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. O texto diz que ele quis deixá-la secretamente, para não expor a vergonha. E Ruth também, para não colocar Boaz, ela simplesmente sinalizou: ó, estou aqui, tem interesse, e se você quiser, eu quero casar com você. Agora, uma particularidade aqui nessa expressão, quando Boaz faz uma oração lá em Ruth 2:12, ele diz assim para Ruth: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas fostes buscar ou vieste buscar refúgio. Essa mesma expressão na oração de Boaz é a mesma expressão que Ruth aqui utiliza.
lança a tua capa, eu estou buscando refúgio em você. Na verdade, Ruth foi muito esperta. Boaz, você lembra aquele dia que você orou, dizendo que eu fosse bendita e buscasse refúgio no Deus de Israel? Aqui estou, eu sou resposta da sua oração. Lança a tua capa sobre mim. Agora, além disso, eles entram agora numa espera confiante. Tinha alguém na fila e agora o que tem que acontecer? E aqui eu acho uma coisa interessante que acontece. Versículo 18: espera, filha minha. Noemi está dizendo para sua nora, sua filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. A ideia desta orientação de Noemi é a seguinte: aguarde, fique firme. Boaz não vai descansar enquanto não resolver essa parada. Elas não tinham outra coisa a fazer a não ser esperar e confiar em Deus. Espera confiantemente. Com certeza foi o dia mais longo da vida de Ruth, porque a partir daí ela tinha que controlar a sua ansiedade, exercitar a paciência e aguardar todo esse desenrolar de processo até que o resgatador, que tinha primazia, fosse contactado e fosse público, fosse lá no cartório da cidade, resolvesse aquilo. E isso era angustiante, mas conforme Provérbios diz, reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele as tuas veredas. Ele abre portas. Quando Ele está em toda a sua história, Ele vai confirmar todos os projetos. E ela manteve essa espera confiante. Ela não tem autoridade ou poder para redimir a si mesma. Ela tem que esperar. E aqui tem uma imagem muito linda da nossa relação com Cristo. A única coisa que você e eu podemos fazer é dizer a Cristo que o amamos e que desejamos ser conduzidos debaixo do seu talite, debaixo da sua proteção, protegido debaixo das suas alas. Somente Cristo é capaz de satisfazer as condições da lei que nos mantém presos a outra família. Somente Ele pode pagar o preço da redenção. E você tem que aguardar e esperar no teu Goel, no seu Redentor. Espere, Ruth, espere. Qual será a vantagem de você, produtor rural, caminhar no meio das lavouras agora nessa sequidão? A única coisa que você tem que fazer nesse período, ou naquelas pessoas que perderam todas as coisas lá no Rio Grande do Sul, aquelas lavouras de trigo totalmente prontas para a colheita, e aqueles animais todos naufragados naquelas enchentes, esperar confiantemente no Senhor. É isto. É isto que vários textos das Escrituras nos dizem. Porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Salmo 40 ou 37:7 diz: descansa no Senhor, espera nele. Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Jó, no seu sofrimento, a palavra de Deus é: inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Aquiete-se, aguarde, espere, o resgatador vai aparecer. Lar docilar, como você tem enfrentado diante dessas situações que descrevemos aqui? Como está o seu lar? É um ambiente gostoso, agradável, aconchego? Estamos juntos ali num lugar onde há realização? Se você, ouvindo o que ouviu hoje, falou: puxa, tem coisas na minha vida que foram feitas de forma errada, o que fazer hoje? De forma muito humilde, chegar diante do Senhor, tratar com Ele, pedir perdão, talvez tratar com seu cônjuge, talvez tratar com seus filhos, tratar com seus pais, mas dizer: nós queremos fazer diferente.
porque eu quero experimentar na minha vida, na minha casa, esse lar doce lar, idealizado, que lá, em algum momento da sua vida você pensou: quero ter um casamento, quero ter os meus filhos, quero ter trabalho, quero ter uma casa gostosa. Idealizei, quero que o meu futuro cônjuge seja assim. E talvez você tenha até idealizado, mas no processo você conduziu errado, arrebentou tudo. E quão terrível é quando no meio desses processos, e nós pastores deparamos com muitas situações assim, um vacilo, há um flerte, aparece uma outra pessoa, e aí de repente você confronta essa pessoa: meu amigo, isso que você está fazendo é errado, é pecado. Sabe que a pessoa responde: eu sei, mas eu quero. E põe tudo a perder. E eu confesso a vocês que muitas vezes eu choro, porque tem crianças no meio, que pagam um preço violento, que até hoje eu lembro das minhas lágrimas, quando um dia numa discussão, papai e mamãe discutindo, ele disse: faz as minhas malas que eu vou embora. Eu falei: pai, não vai embora. E ele não foi. Mas até hoje aquilo dói no meu coração. Eu choro com muitos casais hoje que chutam tudo para cima, e crianças pequenas sofrem todo o drama de uma história assim. Cuide do seu lar. Idealizou? Busque esse lar, segue um plano, respeite os processos, não queime etapa e mantenha uma espera confiante. Deus vai mudar minha história, como fez com Ruth. Quero convidar você a se colocar em pé. Quero convidar a Neia para vir aqui. Quero que você esteja com a sua família, se você estiver perto hoje. E se você estiver com alguém aí do seu lado que não tenha nenhuma pessoa perto, esteja aí com esta pessoa. E vamos lembrar disso. Hoje de manhã uma irmã saiu tão faceira, falou: Boaz chegou lá na minha casa, e o marido, depois que eles estavam juntinhos, diz assim: lança sua capa sobre mim. Autoridade, cuidado, é isso que você, esposo e esposa, tem que ter com o seu lar. Os pais dessas crianças lindas aqui, gostaria que viessem juntos aqui, para a gente cantar essa canção, que na verdade é uma oração, é um pedido que vamos fazer para o Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te faça do meu lar só as vozes. Faça do meu lar um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir.
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada pela comunhão com os irmãos e em família. E nós agradecemos por esta palavra, que ela possa fortalecer o nosso coração e florescer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oramos pelos casais, pela aliança que eles têm, para que seja firmada em Cristo Jesus. Tem coisas que são compatíveis, mas existem mais incompatibilidades do que compatibilidade. Mas que a gente possa sempre lembrar que nós somos chamados para complementar o outro. Esteja com esse homem, com essa mulher. Que a gente tenha um temor pelo seu nome. Que a gente reconheça que somos pecadores e a gente quer desesperadamente obedecer a tua palavra e não seguir nossos impulsos, nossas emoções, mas estritamente a obediência aos teus princípios e à tua lei. Portanto, abençoa os pais, os filhos, a relação entre eles, a conversa em casa, a abertura, os princípios que são tratados em casa dos pais para os filhos, que o Senhor continue fazendo isto e usando a boca desses pais, que haja uma seriedade com a tua palavra para que a gente transmita esses teus princípios ao coração dos nossos filhos e haja também conexão entre as gerações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar.